Bom, queridos, dentro do tema do ano da plenitude de Cristo, no mês de maio, nós estamos falando sobre um encontro impactante com Jesus. Quem aqui já teve um encontro impactante com Jesus? Só a metade da igreja? Vou começar a orar para vocês terem um encontro impactante com Jesus. Quem já teve um encontro impactante com Jesus, dê um glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre o reencontro que abre os olhos e renova a esperança. Essa é a última semana. E nós vamos ver pessoas que, como nós, um dia encontraram Jesus, personagens bíblicos, e nesse encontro que eles tiveram com Jesus, eles foram curados, eles foram sarados, eles foram libertos, eles foram ensinados a fazer a obra, caminharam com Jesus, assim como nós. Mas, de repente, algo aconteceu na vida deles, que roubou completamente a esperança deles. Já aconteceu algo na sua vida que roubou a sua esperança? Já? Ou só na minha? E é interessante que muitas vezes, nas nossas vidas, um momento de tribulação, um momento de dor, um momento de fracasso, um momento de decepção, de angústia, vem abalar a nossa esperança. É ou não é, queridos? E se nós não tomarmos cuidado, nós nos escondemos e procuramos nos esconder até de Deus. Entramos em cavernas, ficamos depressivos. E muitas vezes nós não fazemos nada disso. Mas nós deixamos de lado o projeto de Deus para as nossas vidas. E eu peguei aqui 3 episódios, 3 reencontros, que foram igualmente marcantes. Igualmente marcantes. Então, nós vamos falar desse reencontro impactante com Jesus, porque quando chega nesse ponto, Jesus nos reencontra para lançar luz nas nossas trevas. Amém? Ele lança luz nas trevas, na hora desse reencontro. Ele traz revelação de quem Ele é, e do que Ele está querendo, o que aquela breve e momentânea tribulação está produzindo na nossa vida. Ele abre os nossos olhos, Ele muda a nossa forma de pensar. E muitas vezes, quando nós estamos para passar por um novo step espiritual, algo acontece para nos parar, para nos fazer olhar para aquela situação ruim que aconteceu e nos paralisar completamente. Mas Deus é Deus que tem o novo nas nossas vidas. Amém? Ele tem o novo nas nossas vidas. Salmo 30, 11, o salmista diz assim: Tu mudaste o meu lamento em baile. Tu mudaste o meu pranto em dança. Tiraste o meu pano de saco e me revestiste de alegria, para que eu te cante louvores e não me cale. Tem alguma coisa calando você? Quando eu digo calando você, não é aqui na igreja, na hora que o ministério, o grupo de louvor, está todinho aqui louvando a Deus e você acompanha, não. Tem alguma coisa calando você, impedindo você de expressar Cristo, de falar a palavra de Deus. Tem alguma coisa calando você durante a sua semana, que te tira a vontade de abrir a boca, de cantar louvores ao Senhor, de abrir os olhos pela manhã e declarar: esse é o dia que fez o Senhor, eu me alegro e eu me regozijo nele, porque o meu Deus, Ele é Deus sobre toda a situação? Muitas vezes, as coisas nos fazem calar, mas eu quero dizer algo para você. O Senhor já mudou o teu pranto e o teu lamento
em dança. Ele já tirou o pano de saco. Ele já te cingiu de alegria para um propósito. Para que você cante louvores ao nome dele. Para que você expresse ele aonde você estiver. Amém? Essas 3 histórias traz o mesmo relato. Relato de pessoas que um dia encontraram com Jesus como nós. Amém? E quando essas pessoas foram chocadas por uma realidade muito triste, que eles não entenderam, e muitas vezes somos nós chocados por realidade que nós não entendemos. Preste atenção nisso. Nós não entendemos. Mas também não é para nós entendermos na hora. Jesus disse para os discípulos dele: o que eu faço agora, não entendes, compreendê-lo-ás depois. Guarde isso. Muitas vezes nós não entendemos, mas num futuro ali bem breve, nós vamos compreender. E a hora que nós compreendermos, a hora que os nossos olhos forem abertos e nós compreendermos, eu quero dizer algo para você, que a nossa vida vai explodir em louvor, em adoração, em gratidão, em trabalho para Deus. Nós vamos ser totalmente diferentes dentro daquele propósito de Deus. Então diga para o seu irmão, você pode não estar entendendo agora, mas você vai compreender depois. João 16:33 diz o quê? No mundo passais por aflições. Não diz que você passou. Passais, tereis. Mas tem de bom ânimo. Jesus diz, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 20, verso 11. Aqui tem um relato de uma mulher chamada Maria. Uma das mulheres mais citadas no Novo Testamento. Maria Madalena, uma mulher na qual Jesus expulsou 7 espíritos. E talvez essa mulher não tivesse mais nada na vida, além de Jesus. Ela tinha gratidão por Jesus. Ela era discípulo de Jesus. Ela acompanhava ele. Ela andava por onde ele andava. E Jesus, na trajetória dele, na caminhada dele, ele revelava sempre o que ia acontecer com ele aos seus discípulos. Mas de repente, foi-se a esperança de Maria Madalena. Jesus morreu. E a palavra de Deus diz que alguns discípulos foram junto com Maria Madalena e as mulheres ao túmulo de Jesus. E quando eles chegaram lá, o túmulo estava aberto. Eles voltaram. E a Bíblia diz que ela continuou em pé chorando, provavelmente. Ela estava chorando desde o dia da morte dele. Verso 11 diz assim: Maria, porém, ficou em pé chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Ou seja, ela estava dizendo, levaram o meu Senhor, levaram tudo que eu tinha. E ela diz, eu não sei aonde puseram. Muitas vezes, nós temos sonhos que são enterrados.
E nós olhamos para aquela situação e dizemos como Maria, foi-se a minha esperança, nesse caso, nessa situação. Quando Maria disse para os anjos, levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Ela está dizendo, levaram a minha esperança. E eu não sei onde é que eu vou encontrar mais. E olhe só, ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Queridos, o maior problema que nós temos é muitas vezes, no meio de situações adversas, nós estarmos focando tanto na situação, que Jesus está se apresentando a nós, está se revelando a nós, está próximo de nós, está junto conosco e nós não reconhecemos. Porque o nosso foco está naquilo que nós perdemos, ou naquilo que está acontecendo. Nós vivemos num mundo de muita ansiedade, não é verdade? Nós ficamos ansiosos por tudo e andamos preocupados com tudo. E Maria, que caminhou com Jesus, experimentou tudo que Jesus tinha, de repente ela olha para Jesus e não conhece ele. E sabe por que ela não conheceu ele? Porque ele estava já num outro nível. Ele estava num nível de glória. Queridos, e nós precisamos atentar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é te levar para uma revelação nova, é me levar para uma revelação nova no meio das tribulações. É abrir os nossos olhos para enxergar quem Ele é de fato e de verdade. Posso ouvir um amém? Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, diz a palavra do Senhor. Jesus lhe perguntou, mulher, por que choras? Preste bem atenção na primeira frase e a primeira pergunta de Jesus. Jesus se preocupava com o choro dela. Ele se preocupa com o nosso choro. Ele se preocupa com as nossas lágrimas. Ele olha para ela e pergunta, faz exatamente a pergunta que os anjos fizeram. Mulher, por que você está chorando? A quem procuras? Pensando ela ser que ele fosse o jardineiro, respondeu-lhe, Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Olha o desespero dela. Estava conversando com a pastora Cris sobre esse texto e ela falou assim, gente, para onde que ela ia levar ele? Para onde? E olha que coisa mais linda. Então Jesus lhe disse, Maria. Oh Deus. Ele é Deus que te chama pelo nome. Ele é Deus que chama cada um de nós pelo nome. No meio da angústia, no meio da tribulação, no meio do choro, no meio das lágrimas. Ele vem em nosso socorro, Ele se revela a nós e Ele nos chama pelo nome. E Ele diz para ela, Maria. Quando Ele diz para ela, Maria, diz, virando-se ela lhe disse, na língua dos hebreus, Rabone, que quer dizer mestre. Naquele momento, Jesus se revela a Maria num outro nível. Num nível mais profundo. E naquele momento, ela entendeu que Ele é socorro presente na angústia. Ele é socorro presente na hora da tribulação.
Naquele momento, Maria entendeu isso. Vamos ver uma outra história. Lucas 24, leve a sua Bíblia para Lucas, capítulo 24. Isso é para nós entendermos que nós crentes, quando passamos por lutas e por tribulação, todos nós somos iguais. Nós olhamos tanto para aquilo que nós estamos passando, que Jesus está querendo se revelar, querendo revelar a sua glória, no meio de tudo que nós estamos passando, e muitas vezes nós não enxergamos. Amém? Naquele momento que Jesus chama o nome de Maria, ela resolve olhar para dentro dela. E o Senhor nos chama pelo nome, para nós olharmos para Ele e para dentro de nós. Amém? O segundo reencontro, Lucas 24. E nós vamos prestar atenção novamente para a primeira frase de Jesus. Primeira pergunta de Jesus. Conta a história, a partir do verso 13, dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus havia sido morto e ele já havia ressuscitado. E os discípulos estão caminhando triste no caminho de Emaús. Eles já haviam recebido a notícia de que algumas mulheres tinham ido até o túmulo e tinham visto o túmulo aberto, mas eles não acreditaram. Eles ainda estavam tão focados nos acontecimentos ruins que eles não conseguiam crer naquilo de bom que estava surgindo. E olha só, no verso 17, no verso 16, vai contando que eles estavam caminhando, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram, porque Jesus chegou do lado deles e começou a caminhar junto com eles, escutando o papo deles, escutando a conversa. Eles vinham murmurando, falando, porque Jesus de Nazaré morreu, foi crucificado, que fatalidade. E Jesus começou a caminhar ao lado deles. Mas eles não reconheceram Jesus. Porque tinham seus olhos como que fechados. Aí o verso 17 diz assim: então lhes perguntou: por que estáis preocupados? Jesus então abre a boca. E quando ele abre a boca, ele faz uma pergunta para eles: por que vocês estão preocupados? Por que nós andamos no dia a dia tão preocupados? Nos preocupamos com tantas coisas. Nos preocupamos com o dia de amanhã, nos preocupamos com quanto vamos ganhar, o quanto vamos gastar, nos preocupamos se o governo vai, o presidente vai liberar uma lei migratória ou não. Nos preocupamos com tantas coisas. E Jesus diz que não andeis preocupados de coisa alguma. Nada pode tirar o nosso foco das promessas de Deus. Jesus já não havia falado que ele morreria e que ele ressuscitaria ao terceiro dia? Ele já havia avisado. Ele não deixou avisado para nós que nós teremos aflições, mas é para não nos preocuparmos, porque ele venceu o mundo, e se ele venceu, nós vamos vencer com ele. Mas nós nos preocupamos com tanta coisa, onde ele deixa escrito: não se preocupe com o que há vez de vestir, de comer, não se preocupe com nada, porque o vosso Pai que está no céu sabe que necessitais de todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Sabe, queridos, a preocupação excessiva, ela tira o nosso foco da verdade. Ela tira o nosso foco das promessas de Deus para as nossas vidas. Aquilo que Deus falou a nosso respeito, Ele fará, porque Ele é Deus. E Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele dito, Ele fará. Ele fará. Mas nós olhamos só para o momento, não é verdade? Ou é só eu? Nós olhamos só para a circunstância. Só para a situação do momento. Então, esses discípulos aqui que já haviam encontrado com Jesus, experimentado de Jesus, andado com Jesus, hoje eles estavam tristes e preocupados, porque foram chocados com um acontecimento que eles não esperavam. E Jesus começa a andar do lado deles e pergunta assim: por que vocês estão preocupados? Do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam triste. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Israel que não sabes das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: que coisas? E eles responderam: as que dizem respeito de Jesus, o Nazareno, e vão falando tudo de novo. Contam tudo para Jesus. Eu não vou ler o texto inteiro, porque é grande. No verso 25, diz assim: então lhes disse, quando Jesus ouve tudo, Jesus diz assim para eles: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Na realidade, nós nos preocupamos tanto porque nós não cremos verdadeiramente na palavra de Deus. Isso pode ser uma realidade chocante para nós, mas isso precisa ser falado. Amém? Nós andamos tão preocupados. Jesus olha para aqueles discípulos com amor, porque isso é uma palavra de amor. E ele diz assim: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas falaram. E esse é exatamente o problema da igreja de Deus. Nós cremos parcialmente. Nós temos uma fé parcial. E é necessário crer em tudo o que aqui está escrito. Tudo. Não é numa coisa e noutra não. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E Jesus começa ali a dar um ensinamento para eles. E aquilo vai queimando no coração deles. No meio da nossa luta e no meio da nossa tribulação, o nosso refúgio tem que ser ouvir a voz do Senhor e deixar essa voz queimar no nosso coração, arder no nosso coração. Para que os nossos olhos sejam abertos. E olha só, no verso 30 diz assim: estando com eles. Aí quando Jesus vai se despedir deles, eles falam assim: não, fica aqui conosco, vamos comer conosco. E Jesus fala: ok. Então, estando eles na mesa, Jesus parte o pão e dá graças. Oh, queridos, se há um lugar de revelação, é o lugar da comunhão. Comunhão com Jesus. Comunhão com os irmãos. É um lugar de revelação poderoso. Eu costumo dizer que quando nós alinhamos o nosso relacionamento aqui com Deus, esse relacionamento se estende na horizontal com os irmãos. O lugar da comunhão é lugar de revelação. Amém?
E a palavra de Deus diz que quando Jesus fez isso, no verso 31 diz: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Posso ouvir um glória a Deus? No momento daquela comunhão, no partir do pão, quando Jesus ali deu graças a Deus pelo pão, os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram Jesus. O momento do reencontro. O momento do reencontro. E o que eu penso hoje é que nós, a igreja do Senhor, precisamos ter um reencontro com Jesus para que os nossos olhos sejam abertos. E olha o que aconteceu. Eles disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantaram e voltaram para Jerusalém. A mesma hora que eles entenderam que eles estavam reencontrando Jesus, que os olhos deles foram abertos, eles estavam contemplando Jesus. A Bíblia diz que eles se levantaram e eles foram para Jerusalém, encontrar os outros. E a palavra de Deus diz no verso 35, então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram o partir do pão. Aleluia. Eles se levantaram imediatamente e eles correram para dar testemunho daquilo que aconteceu com eles. De como eles viram o Senhor. De como eles tiveram revelação do Senhor. Eles correram para dar testemunho. Só virando um pouquinho a página, nem sei se a sua Bíblia precisa virar a página. Nós vamos ver um terceiro reencontro. Terceiro reencontro. Verso 36. Verso 36 diz assim: então ainda falavam nisso, e o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam reunidos num lugar e falando nos acontecimentos. Jesus aparece no... Oh Deus! Já pensou você estar num lugar e Jesus aparecer e você vê Jesus assim, a olho nu? Jesus aparece no meio deles. E Jesus diz: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo um fantasma, um espírito. Espírito aqui com letra maiúscula, viu, queridos? Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? Preste atenção na pergunta de Jesus. Por que estáis angustiados? Olha a preocupação do Senhor. Olha como Jesus vem em socorro das nossas vidas. E ele faz basicamente a mesma pergunta. Para a mulher ele diz assim: por que choras? Para os discípulos no caminho de Emaús ele diz: por que estáis preocupados? Para os discípulos dele, lá para os 11, que agora eram só 11, por que estáis angustiados? Sabe o que ele estava dizendo? Olha para o alto, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou todas essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele conhece pelo nome. É Ele poderoso para mudar toda e qualquer situação. É Ele poderoso para operar milagre. É Ele poderoso para ressuscitar os seus sonhos. É Ele poderoso para fazer tudo novo na sua vida e na minha vida. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E a pergunta que Jesus faz para todos, Jesus está dizendo assim: por que é que vocês estão focados em acontecimentos?
A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 43, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e não considerem mais as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Esse trecho de Isaías 40 que eu citei agora há pouco, que ele diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede. Ele está dizendo, Deus que criou todas as coisas, Ele pode fazer todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E olha que interessante. Quando ele faz a pergunta, ele diz assim: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Por que surgem dúvidas em vosso coração? Eu quero te falar algo. Quando vier dúvidas no seu coração, em relação ao que Deus falou para você, em relação ao que está escrito nessa palavra, chuta que é macumba. É voz do diabo. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu pastor, pode ser quem for falando, repreende. Fica com o que Deus falou. Não troque a verdade revelada de Deus pela mentira do diabo. Fé e dúvida não se misturam. Fé e dúvida não se misturam. Mas o diabo é especialista para lançar dúvida. E muitas vezes ele usa pessoas próximas de nós. Muitas vezes ele usa o médico. Muitas vezes ele usa lá o gerente do banco. O diabo usa quem ele quer. Mas o que vai prevalecer é o que Deus falou a meu respeito e ao seu respeito. Nunca troque a verdade revelada de Deus pela mentira do diabo. Nunca. Porque o Deus que você serve é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Além de circunstâncias, além de situações, Ele é Deus que faz. Nós, a igreja do Senhor, estamos precisando reencontrar com o Senhor. Para a nossa fé e a nossa esperança ser renovada. Esses 3 casos que eu citei aqui para vocês, eles haviam perdido a esperança. Haviam perdido completamente. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E uma vida abundante é uma vida cheia de esperança e uma vida cheia de fé. Não naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que Ele é. Ele é Deus. Amém? Onde é que eu parei? Eu pulei bastante porque todas as histórias são bem grandes. Ok. 38, Jesus diz assim: então por que duvidais no vosso coração? E aí Jesus começa a dar prova para eles. Fala: olha as minhas mãos. Olha os meus pés. Olha as minhas marcas. Olha que interessante. Jesus diz: olha para as minhas marcas. Eu fui marcado. Diga para o seu irmão: eu fui marcado. Eu fui marcado. Você já foi marcado, eu já fui marcada. Aquelas marcas que estavam em Jesus, elas eram para nós. E Ele foi marcado no nosso lugar. Ele foi ferido no nosso lugar. Nós precisamos olhar e entender que alguém que se deu por nós, que foi marcado por nós, que foi ferido por nós, maltratado por nós, nós precisamos entender o nível desse amor, que Ele que fez tudo isso por nós, Ele faz todas as coisas. Ele faz tudo. E Ele começa a falar com eles. E diz que no 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vocês entenderam que o primeiro encontro que eles tiveram com Jesus foi para conhecer Jesus. E conheceram Jesus até ali, até um ponto. E quando chegou a hora da maior tribulação, quando chegou a hora da real vitória, e eu costumo dizer que quando está bem perto de nós obtermos uma vitória, a guerra fica pior, a tribulação piora um pouquinho mais. Você sabia disso? Então, se você não sabia, eu estou te dando essa notícia hoje. Está esperando vitória, está crendo na vitória, o negócio fica um pouquinho mais arrochado. Vocês se lembram? Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, e quando chegou a hora de realmente eles saírem, que eles conseguiram começar a caminhar para a vitória deles, Faraó bota atrás deles os melhores carros e cavaleiros. E o negócio fica feio, o trem pega fogo. Mas foi ali naquele momento que Deus manifestou a glória dele de uma forma sobrenatural, abrindo o mar e fazendo eles passarem a pé enxuto. Essa frase, fazendo-os passar a pé enxuto, eu não sei o que é mais maravilhoso para mim. Se é o mar se abrir, ou se é eles passarem no lugar seco, sem molhar o pé. No lugar onde era possível, onde tinha que ser encharcado de água. No fundo do mar. Então eu não sei qual foi mais maravilhoso. Se foi o mar se abrir, ou se foi eles passarem a pé enxuto. E não interessa o quê? Tudo que Deus faz é maravilhoso. Tudo que Deus faz é maravilhoso. E aí, queridos, naquele momento, o Senhor, eles olhando para o Senhor, abriu ali o entendimento deles para as Escrituras. Para as Escrituras. Eu estava conversando com uma pessoa, agora há pouco, no office, e falando para essa pessoa assim, olha, vá para o grupo, vá para um pequeno grupo, porque é no pequeno grupo que nós ali estudamos realmente a palavra de Deus. Eu prego aqui, mas talvez fique alguma coisa no seu coração, ou alguma coisa que você não entendeu, e no pequeno grupo, isso é esclarecido. Não é, Maurício? No pequeno grupo isso é esclarecido. Então, amados, e nós precisamos entrar num nível de revelação. Os discípulos que caminharam com Jesus, que viram todos os sinais, todos os prodígios, todas as maravilhas, todos os milagres que Jesus realizou, agora, eles estavam sem entendimento nenhum. Você sabe por quê? Porque nós temos que caminhar sempre para o novo de Deus, aceitar o novo de Deus e viver o novo de Deus. Posso ouvir um amém? Há um novo de Deus para as nossas vidas. E nós não recebemos esse novo de Deus se nós continuarmos tardios de entendimento. Se nós não caminharmos para evoluir na vida espiritual. Nossa, se evoluir na vida espiritual. Foi com a linguagem amarrada. Mas, olha só, o pessoal que saiu do high school agora terminou uma etapa, não foi? Agora, vocês acham que com nível, eu não sei qual é o curso que cada um quer fazer, mas com certeza, cada um quer se formar em alguma coisa. É ou não é? Sem eles caminharem para um nível maior de aprendizado, eles vão chegar lá? Vão? Pode sonhar à vontade, que não vai chegar nunca. Vai ter que ralar, vai ter que se esforçar e vai ter que buscar um nível maior de entendimento dentro da área que ele quer se profissionalizar.
Por que na vida espiritual a gente aceita tudo? Se a nossa vida ela é movida no reino espiritual, pelo Espírito, por que a gente quer empurrar com a barriga? Nós estamos precisando de um reencontro com Jesus. Amém? Eu falo isso por mim. Eu preciso de um reencontro com Jesus. Eu preciso de uma revelação nova. Eu preciso ser movida pelas águas do Espírito e ir aonde o Senhor quer me levar. Amém, queridos? Vocês não estão gostando muito, não. Nós caminhamos com Jesus. Isso é fato. Todos esses personagens que foram citados aqui caminharam com Jesus. Mas quando eles foram chocados por uma realidade que não era a que eles estavam esperando, eles começaram a olhar para aquela situação. E eu não sei qual é a situação que hoje possa prender sua vida. O que está prendendo. O que está impedindo você de andar, de caminhar para um nível maior de revelação. Eu só sei de uma coisa. Que como Jesus reencontrou aquelas mulheres, aqueles discípulos, tanto no caminho de Emaús, quanto ali dentro de uma sala, aonde eles conversavam. Eu quero dizer algo para você. O Senhor quer se reencontrar conosco, com a igreja dele. Vou dizer, os discípulos, a palavra de Deus continua dizendo que Jesus conversou com eles ali, levantou as mãos, orou por eles, abençoou eles e foi levado para o céu. No verso 52 diz que eles, ao verem tudo isso, aos olhos deles serem abertos e eles contemplarem tudo isso. Diz assim, depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém. A revelação de quem é Jesus nos traz alegria no coração. A revelação do nível de glória que Jesus tem e que Ele quer para nós, queridos, tem que trazer alegria no nosso coração. Traz alegria no nosso coração. E aí a Bíblia diz que estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Continuamente, sabe por quê? Porque quando nós chegamos a um nível de revelação da pessoa de Jesus, não precisa ninguém dizer para você assim, ó, vem para o culto. Ó, tem reunião de oração. Ó, vai ter uma vigília. Please, venha. Tem estudo bíblico aqui de manhã, 9h48. Venha, por favor. Esse nível de revelação nos leva a querer Jesus em todo o tempo. Eu sempre cito aqui a avó da Cris. Quantos anos ela tem, Cris? 88 anos. Ela pede para o pastor para ir até na reunião de homens. A Cris falou, mas vó, por quê? Mas vai que Jesus volta naquele dia para buscar aqueles que estão lá. Vai que há um grande mover do Espírito naquele dia lá e eu quero para mim. Eu já tenho 80 e quanto? 88 anos. Vai fazer 89 o mês que vem. Todos os dias, 6 horas da manhã, ela está no templo orando, gente. Ela levanta e ela vai para a igreja orar. Andando, caminhando. Não é bonitinho? Mas é uma pessoa que por causa do nível de revelação que ela tem de Jesus, ela quer tudo que Jesus tem para ela. Ela quer conquistar tudo no sobrenatural.
E a Bíblia diz aqui que os discípulos, a partir daí, todos os dias estavam no templo, louvando e adorando a Deus. Se oferecendo para Deus, se dando para Deus. Então se acabou aquele primeiro amor, aquele fogo, aquela paixão, porque quem está apaixonado quer toda hora estar perto da pessoa amada. É ou não é? Não é, Luíde? Quer estar junto. Tem qualquer desculpa. Né, Marcelo? Agora eu vou ajudar meu marido, não vou trabalhar mais fora. Não é meu marido, é meu esposo. É meu esposo. É. Meu esposo. Meu marido é a Hari. Marido. Fala assim, o paulista, né? Meu marido. Agora, a Suelen e a Marcela é meu esposo. Então não precisa. Então, por que é que eu chego? Não estou falando aqui dessa igreja, não, porque essa igreja aqui é a única igreja na face da terra que, quando eu digo tem vigília, gente, eu chego aqui, o povo já está esperando. Né? Essa igreja aqui é a única igreja que, quando eu digo assim, olha, nós vamos fazer uma reunião de oração. Quando eu vejo, gente, tem uma multidão aí entrando. Eu falo, oh, glória a Deus, aleluia. O bispo diz assim, tem reunião de homem, não tem cadeira para os homens sentar. Essa é a única igreja. Todo mundo num fogo, numa paixão, né? Então, não é, essa palavra não é realmente para nós. É que, de repente, tem alguém nos assistindo pela internet que precisa dela. Né? Amados, brincadeiras à parte. Nós precisamos começar a orar e despertar para que o Senhor nos leve a um novo nível de revelação da pessoa de Jesus. Nós precisamos urgente ter um reencontro com Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Precisamos urgente ter a chama de Deus acesa no nosso coração. O fogo ardendo nas nossas vidas. Nós precisamos. Aleluia. Diga para o seu irmão, essa breve e momentânea tribulação que você está passando aí. Fale o resto agora. Terá um eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Amém?